Bom dia a todos e a todas que estão aqui participando desse nosso encontro, esse segundo dia do nosso encontro. Hoje nós temos aqui o Dr. Ricardo Lins, representante da Secretaria de Comunicação Social e Políticas Digitais da Presidência da República. E esse segundo dia vai ser, eu acho que um arremate de ontem, porque ontem nós discutimos muito, doutor Ricardo, um fenômeno que não podemos fugir, que está existindo, que é a internet, que é a exposição de crianças e adolescentes na internet, aonde o que é prejudicial, o que é apenas o poder familiar dos pais, enfim. E também a parte comercial, né? A exposição comercial dessas crianças e adolescentes. É uma realidade, né, está posta, não podemos fugir dela. Então, ficaram também muitas indagações, porque também é algo novo. E eu acho que hoje, o senhor aqui como representante, né, de uma secretaria nacional, pode nos falar um pouco da política nacional sobre a política digital, né? Então, eu acho que é isso muito o lugar de fala, o que é que está acontecendo a nível nacional sobre esse tema. Então, será um amanhã muito proveitoso. Eu já quero agradecer em nome da Defensoria Pública, o senhor está aqui, né, conosco, já firmar um compromisso que desde ontem eu venho firmando, que é levar esse debate a nível nacional para as defensorias públicas e para toda a rede de proteção da infância, para que a gente fale mais sobre esse assunto, né, para que a gente também construa sem extremos, é isso que eu falo, sem extremos, né? Então, que a gente construa um posicionamento que seja saudável para a vida dos pais, assim como para a vida das crianças e adolescentes. Então, a palavra está com o senhor aí. Obrigado, doutora Gisele. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos e todos. Acho que a gente vai ter uma conversa bem proveitosa aí. Eu estou muito feliz de estar aqui. Cheguei aqui por uma indicação de um amigo querido que talvez alguns de vocês conheçam, que é o Clériston, também da Defensoria Pública aí da Bahia, né? Gostaria, doutora Gisele, de saudá-la e saudar seus colegas da Defensoria também aí, mencionando o nome dele. Eu sou assessor do secretário de Políticas Digitais na SECOM da Presidência da República. Lá a gente tem participado de vários debates importantes sobre o digital, então, da parte do Poder Executivo Federal, a gente tem atuado junto ao Congresso na discussão de projetos de lei que tem a ver com direitos autorais, que tem a ver com liberdade de expressão na internet, que tem a ver com inteligência artificial e seus impactos, e a proteção de direitos de criança e adolescente. E eu estou liderando uma iniciativa em particular, que a gente lançou em outubro do ano passado, na Semana da Criança, que é a construção de um guia orientativo para o uso consciente de telas e dispositivos eletrônicos por crianças e adolescentes. Isso está em processo. A gente fez uma consulta pública, eu vou falar rapidamente dela. E agora a gente está no processo de constituição de um grupo de trabalho que vai até o final do ano entregar isso. A ideia é que você tenha um produto que sirva para todos os órgãos de Estado e para várias políticas públicas, justamente discutindo como que a gente protege as nossas crianças ou como que a gente dota elas de capacidades para estarem mais protegidas no ambiente digital, né? E aí, de fato, fazendo cor às suas palavras, doutora Gisele, o digital hoje, e eu vou mostrar isso na minha apresentação, ele basicamente envolve tudo que a gente faz. É como a gente socializa, como a gente se informa, como a gente se comunica, como a gente forma nossas opiniões. Então, é uma discussão, de fato, como você bem disse, inafastável, né? A gente tem que se apropriar dela de toda forma. Eu vou compartilhar a minha tela, só um minutinho aqui. Eu fiz slides, tá, gente? Eu acho que fica um pouco mais dinâmico, e depois a gente abre para discussão, e vou tentar fazer slides que não sejam muito pesados. Só um deles que tem, assim, conteúdo mais pesado, que tem uma discussão importante para a gente fazer, né? Primeira coisa, como eu estava dizendo, isso que vocês estão vendo aí é uma figura, né? É uma cena muito comum hoje, né? A gente tem um conjunto cada vez maior de especialistas indicando que, especialmente depois da pandemia da Covid, em que a gente ficou isolado e nosso único contato com o mundo era por meio de dispositivos eletrônicos, né, tablets, celulares,
A gente, na verdade, está tendo uma mudança estrutural em como a gente vive, tá? Então, é muito comum que você esteja num restaurante, por exemplo, e tem uma família inteira lá, as pessoas não estão conversando mais entre si. Tá cada um ali no seu celular fazendo uma coisa separada. O filho está no joguinho, a filha está no Instagram, o pai está no Facebook, a mãe está fazendo compras, enfim, ou vice-versa, né? A gente, de certa forma, mudou a maneira como a gente interage com o mundo, tá? Vamos lembrar o seguinte, né? Quando outras tecnologias surgiram no passado, muita gente falou que elas poderiam trazer problemas, né? Então, quando inventaram o rádio, falaram, todo mundo vai ser manipulado pelo rádio. Quando veio a televisão, isso, as crianças vão ficar mais violentas, não vão brincar mais porque vão ficar na televisão. Não é exatamente novidade a gente ter receio e medo com uma nova tecnologia, mas o que eu pretendo mostrar aqui hoje é que o smartphone, em particular, é uma tecnologia substancialmente diferente em relação a essas outras, porque o design dele, a forma como ele é projetado, avança de uma forma de como você interage e consome conteúdo muito diferente de uma televisão, por exemplo, né? Então, o que a gente tem, e nesse processo que a gente está conduzindo do guia de telas, é que a gente já tem muita evidência científica de que, de fato, isso afeta, por exemplo, a infância de uma forma muito diferente. Tá? Você poderia falar assim, na década de 70, 80, 90, as crianças brincavam menos na rua porque estavam vendo televisão. Mas a televisão é muito diferente de um jogo eletrônico no celular ou de uma rede social. Ali, de fato, você tem efeitos sobre a saúde mental e o processo de desenvolvimento cognitivo, emocional, visual, que são muito maiores, né? Então, essa história mesmo de que uma família não conversa numa mesa de refeição, ela é muito mais agravada em relação às aplicações de smartphone, por exemplo, em relação ao que você tinha antes com a televisão mesmo, né? Em que se assistia junto um programa, né? Então, é outro nível, é outro patamar. Tanto é assim que essa cena que vocês estão vendo aí na tela de vocês aconteceu poucos dias atrás, eu não sei se vocês acompanharam pela imprensa, foi uma espécie de CPI, né, uma correspondente a uma CPI, uma audiência pública no Senado dos Estados Unidos. Foram convocados alguns dos maiores executivos das plataformas digitais de redes sociais, né? Então, por exemplo, do TikTok, está aí à esquerda aí de vocês, e ao fundo estão pais e mães de crianças que tiraram a própria vida, crianças e adolescentes que tiraram a própria vida, ou que tiveram problemas extremamente graves de saúde mental por causa do uso excessivo, não orientado, abusivo, enfim, de redes sociais, tá? E aqui houve uma primeira grande novidade, talvez para muitos de vocês. Vocês já leram os termos de uso dessas redes sociais? Vocês já pararam para ler o que eles dizem? Se vocês forem lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, no X, né, que agora chama assim, e vocês lerem os termos de uso dessas plataformas, vocês vão ver que nenhuma delas admite o uso por crianças. Os termos de uso das próprias plataformas são de que aqueles produtos, as redes sociais, devem ser usadas por adolescentes de mais de 13 anos. Isso é uma coisa que ninguém no Brasil sabe, é impressionante. Mas a gente não tem esse hábito no Brasil de pensar, por exemplo, que uma rede social não é um brinquedo para uma criança, né? A gente naturalizou isso a tal ponto. Eu vou discutir um pouco essa questão de termos de uso das plataformas logo mais, que a gente ignora, por exemplo, que os riscos a que crianças e adolescentes podem estar sujeitos a usar esses produtos que são colocados no mercado, porque é disso que a gente está falando, incluem, por exemplo, aumento de ansiedade, de depressão, de ideação suicida, de automutilação, exposição a abuso sexual, exposição à exploração sexual e por aí vai, que é o que a gente tem visto, né? Então, quando o Senado dos Estados Unidos, que é o país de onde vem a maioria dessas empresas, que é um país que, inclusive, no cenário internacional, tem uma postura geralmente de não querer que essas empresas sejam reguladas, porque são empresas deles, americanas. Quando o Senado dos Estados Unidos, e aí eu estou dizendo Partido Republicano e Partido Democrata, ou seja, todo o espectro político partidário, esquerda e direita, dizem que as redes sociais estão fazendo um mal para a saúde mental e devem ser responsabilizadas por isso, isso não é algo desprezível, não é algo trivial, isso é
algo que deveria chamar a nossa atenção, que a gente deveria se preocupar, e que, ao pensar o contexto brasileiro, talvez deveria ter uma visão menos naturalizadora do que é uma criança e um adolescente ter um perfil numa rede social. Tá? Então, esse talvez é a primeira, doutora Gisele, a primeira grande mensagem que eu queria convidar todo mundo para a gente refletir junto aqui. Né? O Mark Zuckerberg, que é um dos bilionários, homens mais ricos do mundo, foi obrigado por um dos senadores a se levantar, olhar nos olhos desses pais e mães e pedir desculpas pelo que eles passavam. Né? Ele foi lá e fez um discurso muito bem orientado por advogado, certamente. Sinto muito que nós não conseguimos fazer mais, vocês não deveriam ter que passar por isso, etc. Mas isso é um momento histórico, tá? Aconteceu agora, foi antes do Carnaval, tá? Sugiro que vocês leiam mais notícias sobre, se não tiverem tido contato. Então, esse é o ponto que a discussão está na pátria da maioria dessas grandes plataformas digitais, né? O mundo está mudando na forma como enxerga esse problema, tá? Isso é uma outra mensagem importante para a gente trazer aqui, tá? Vocês devem ter acompanhado no ano passado a discussão sobre o PL 2630, eu já falo dele. Ficou conhecido como PL de fake news. E aí, segundo recado importante hoje, ele não é um PL sobre fake news, ele é um PL de regulação de plataformas digitais, tá? Ele trata de fake news? Trata. Não é o foco principal dele na forma como ele está sendo discutido no Congresso hoje. Dizer que ele é o PL de fake news não ajuda a gente a entender o que ele está propondo e, inclusive, interdita o debate como se tratasse de controle de discurso, e não é isso que está sendo sugerido no texto do projeto de lei, tá? Nada mais é do que a gente trazer para o Brasil legislações que já estão sendo aprovadas em países ricos, democráticos, defensores de direitos fundamentais, tá? Então, em 2022, a União Europeia aprovou a Lei de Mercados Digitais e a Lei de Serviços Digitais, o chamado DSA, Digital Services Act, que é uma lei de plataformas digitais, que, entre outros dispositivos, traz, por exemplo, que quando você tem uma plataforma muito grande, com milhões de usuários, você tem deveres em relação ao Estado de Direito. Você tem que mostrar o que você está fazendo, o que você está fazendo para evitar que dentro dessas plataformas discursos que já são ilegais pela legislação europeia. Então, assim, você não pode fazer um discurso nazista na Alemanha. É crime, tá? Você não pode divulgar pornografia infantil. Isso já era crime, tá? Essa lei basicamente obriga as empresas digitais, plataformas digitais, a cumprirem o que já era lei na União Europeia, tá? E tem deveres de transparência, de mostrar o que elas fazem para cumprir a legislação europeia. E tem uma discussão de regime de responsabilidade, que eu vou trazer um pouco mais na frente, que é, olha, vocês, empresas, não podem simplesmente dizer estou colocando um produto no mercado e não tenho nada a ver com o que acontece nele. Elas aumentam o grau de responsabilidade que as empresas têm em relação ao que está acontecendo no ambiente informacional que elas disponibilizam, tá? É isso que a Europa fez. Ah, mas teve gente que criticou, etc. Teve. Mas aí, logo na sequência, sabe o que aconteceu, gente? O Reino Unido, que é um país conhecido por ser um país liberal, historicamente, aprovou uma lei mais rigorosa do que a europeia. Agora que eles saíram, né, depois do Brexit, o Reino Unido aprovou em setembro do ano passado o Online Safety Act, que é mais rigoroso com as empresas de plataformas digitais do que a Europa tinha aprovado no ano anterior. Tá? O Reino Unido, a democracia mais antiga do mundo, mais consolidada, não é uma democracia, não é uma ditadura, né? É uma democracia respeitada. A China, que por outro lado não é uma democracia no nosso conceito, já faz isso há muito tempo. Em 2020, antes da União Europeia, antes do Reino Unido, no ano da pandemia, já tinha aprovado uma lei que aí de fato é uma lei mais rigorosa, é uma lei que soaria estranha para um país com a nossa tradição democrática, mas a China fez uma lei em 2020 de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, que é extremamente rígida com as plataformas. E aí, terceira novidade do dia para muitos de vocês, talvez. Sabe o TikTok, que é uma plataforma originalmente chinesa? Ele não funciona igual na China e no Brasil. Porque no Brasil a gente não tem lei de proteção de crianças e adolescentes, como a China tem. Tá? A discussão que os Estados Unidos estão fazendo é como regular o TikTok. Tem razões geopolíticas, outras questões que não vêm ao caso, mas tem uma questão que a gente tem uma plataforma estrangeira, que no caso é chinesa, que funciona de um jeito na China, porque lá você tem leis muito estritas de proteção de crianças e adolescentes, e nos Estados Unidos eles ainda estão discutindo a deles. Vou falar um pouco mais sobre isso.
E aí a plataforma ela tem regras diferentes. Então, essa é uma lição muito importante também. Essas plataformas que estão entre as maiores empresas do mundo hoje, muitas delas com seus bilionários aí como fundadores, como CEOs, presidentes, elas têm condição de seguir leis mais rigorosas. Se a Europa obriga elas a uma série de responsabilidades, e o Brasil obrigar responsabilidades parecidas, sabe o que vai acontecer, gente? Elas vão virar uma chavinha, elas vão mudar uma configuração, e a mesma coisa que fazem na Alemanha, em Portugal, na Espanha, vão fazer no Brasil. Elas não vão sair do Brasil. Elas não vão deixar de disponibilizar a aplicação delas. Elas vão simplesmente, provavelmente elas vão achar até bom se as regras forem parecidas, porque elas não vão ter que fazer tantos ajustes assim. Então, uma outra lição que o mundo nos mostrou nos últimos 4 anos é que é possível regular essas plataformas, é possível exigir que elas tenham mais responsabilidades, e isso faz parte do jogo, inclusive nos países democráticos mais avançados, mais admirados e por aí vai, né? Uma das críticas que se fez, por exemplo, ao projeto de lei 2630 era justamente é uma autoritária, igual a China, sei lá, Venezuela, os exemplos de sempre. E a gente sempre falava, olha, muita coisa é a lei europeia. Se fazem na Alemanha, se fazem na Itália, se fazem na Espanha, dá para fazer no Brasil, né? Isso tudo, gente, também tem um pano de fundo de mudança do debate público nesses países do norte global, vamos dizer assim, tá? Vocês estão vendo aí na tela de vocês, eu colei para vocês, algumas notícias de discussões de revistas, jornais, etc., que são lidos pela elite, por exemplo, dos Estados Unidos. Estou falando da New Yorker, The Atlantic, New York Times. O que está sendo discutido na esfera pública nesses países? Que escola não tem que ter telefone, porque no recreio as crianças têm que conversar, socializar, prestar atenção na aula, elas não têm que ficar olhando rede social, vendo joguinho dentro da escola. Que se você tem determinados usos pedagógicos da tecnologia, sem sombra de dúvida, vários muito importantes, você tem conteúdos audiovisuais super importantes para ensino-aprendizagem, não se trata de tirar qualquer tipo de tela, mas, enfim, a ideia de que redes sociais são brinquedo já é uma ideia altamente problematizada lá fora, porque você tem uma série de pesquisas feitas com crianças e adolescentes no norte global, mostrando que elas se sentem mais solitárias, que elas interagem menos entre si do que na geração anterior, que não tinha acesso às tecnologias, que elas estão mais ansiosas, sofrem mais de depressão e que elas têm atrasos no desenvolvimento linguístico, cognitivo, motor, visual e uma série de outros domínios. Então, tudo isso que eu estou dizendo, talvez vocês já conhecessem isso. Eu sei que parte disso já está em debate no Brasil. A gente também vê essas discussões no Fantástico, no Jornal Nacional, volta e meia aparece uma reportagem assim, mas o fato é que lá fora essa discussão começou antes e ela é feita em termos muito mais drásticos do que a gente está acostumado a fazer no Brasil. Então, por exemplo, o novo ministro do Supremo, ministro Flávio Dino, teve a felicidade de entrar no debate público brasileiro e dar o nome para essas coisas que tem que ser dado. Então, um exemplo que é muito usado nos Estados Unidos e que, por exemplo, como então ministro da Justiça e Segurança Pública, ele foi muito feliz em afirmar, né? Quando você entrega uma rede social para uma criança, para um adolescente, imagina se fosse um espaço físico que existe no seu bairro, na sua cidade. Se você não tem uma supervisão parental muito bem feita e desenhada, é igual você pegar a criança ou adolescente e colocar num bairro mais perigoso da sua cidade à noite e não saber o que vai... Ninguém faria isso com o seu filho. Ir lá de carro, falar, toma, filho, filha, desce aí, ó, fica aí 2 horas, daqui a 2 horas eu te busco para você ir para a cama. E aí o que vai acontecer lá, os riscos que essa criança, essa menina, adolescente vai estar sujeito, você não sabe, você não viu. Em vários aspectos, a internet hoje, sem controle parental e sem ferramentas efetivas de proteção de criança e adolescente, se assemelha a isso. Você não faria isso com seus filhos no espaço físico, por que que você faz no espaço digital? Essa é a grande pergunta, né? Então, mesma coisa para a escola, um ambiente que deveria ser protegido, em que as crianças e adolescentes que estão lá estão sendo supervisionadas para que
o brincar, o aprender a socializar, o aprender a errar, o aprender o conflito, deveria ocorrer sobre o olhar dos adultos. Se essas crianças e adolescentes estão no telefone, isso imediatamente sai da supervisão pedagógica que pode acontecer dentro do muro de uma escola. Então, qual é o sentido disso? Né? O que a gente está deixando isso para as crianças? Então, esses são os termos, doutora Gisele, que a gente tem que começar a colocar essa discussão. O próximo passo que está acontecendo nos Estados Unidos, e eu estou frisando muito Estados Unidos, gente, não é porque eu tenho especial admiração por eles, não. É porque eles são a pátria dessas plataformas. Então, se lá são empresas que eles defendem para fora, quando eles estão tratando com outros países, vai sentar numa mesa sendo o governo, junto com o pessoal do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é a Relações Exteriores deles. Eles não querem nem ouvir falar de você falar mal das empresas deles, porque eles defendem as empresas deles. É isso que a diplomacia de país rico faz, né? A gente tem feito isso no Brasil também, mas enfim. Dentro da fronteira para dentro, eles estão tratando as empresas de tecnologia de forma extremamente rigorosa. Outra notícia do final do ano passado, que talvez muitos de vocês tenham acompanhado, é que mais da metade dos estados americanos, os Estados Unidos tem 50 estados, todo mundo conhece, né? Massachusetts, Havaí, Texas, por aí vai. E dentro deles, eles têm uma estrutura de Attorney General, que corresponderia, mutatis mutandis, a talvez ao Ministério Público no Brasil, né? Que, na prática, quem tem o poder de entrar com uma ação coletiva em defesa de direitos, que é uma... Aqui no Brasil, a Defensoria, por exemplo, tem esse mandato também, constitucional, né? Esses Attorneys Generals de vários estados, tá, gente? Estados governados por democratas e estados governados por republicanos. De novo, todo o espectro político ideológico, da esquerda à direita. Mais da metade dos estados americanos entraram com ações coletivas contra as plataformas digitais. Tá? Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, ó, essa é uma notícia do New York Times sobre a ação contra a Meta, né, que é a proprietária, o Zuckerberg, que vocês viram logo antes, proprietária, por exemplo, do Instagram e do WhatsApp, que é onde a gente vive no Brasil, né? Digitalmente. Eles entraram com ações coletivas reproduzindo o que foi feito 2, 3 décadas atrás com a indústria tabagista, que você tem acesso a documentos que provam que essas empresas sabem do caráter nocivo dos seus produtos. Elas têm conhecimento porque elas causam mal aos usuários. E aí você exige judicialmente que elas sejam responsabilizadas por colocarem no mercado produtos que fazem mal para os usuários, né? A gente conhece a história com a indústria tabagista, isso foi um golpe que mudou a forma como a indústria tabagista age, embora agora com os vapes elas estejam aí ressurgindo, né? Reconquistando adolescentes para o hábito do fumo, mas enfim, foi muito efetivo no sentido de responsabilidade jurídica, de você provar que elas sabiam disso. Então, um dos casos, por exemplo, que está nessas diversas ações separadas em vários estados americanos, junto à justiça americana, mostra, por exemplo, que existiam documentos internos à Meta, em que um dos produtos que eles disponibilizaram no Instagram, que é um filtro de beleza, então é aquele que você coloca a foto e ele tira as rugas, as marcas, as espinhas, te maqueia lá imediatamente, eles têm memorandos internos das empresas mostrando que eles sabiam que o efeito disso, em meninas especialmente, era altamente grave para a sua autoestima, porque você gera uma dissociação entre como aquela menina se vê, né? Ela só vai se achar bonita através do filtro do Instagram. Quando ela tiver que se apresentar em carne e osso, cara a cara com alguém, ela não vai se sentir bonita porque ela não tem o filtro do Instagram naquele contexto. Isso afeta a autoestima, isso pode levar a problemas de saúde mental e por aí vai, vocês entenderam. Se a empresa sabe que o produto dela, essa funcionalidade dentro do Instagram, causa esse problema, e mesmo assim ela põe esse produto disponível para o consumidor, no direito americano você pode provar um nexo causal aí suficiente para responsabilização. Então, essa, doutora Gisele, eu acho que é a discussão que a gente pode levar adiante depois, num contexto mais amplo, que é a gente pensar até que ponto a gente talvez não esteja colocando nos devidos termos, que, por exemplo, no direito consumerista, a gente está muito acostumado a colocar no Brasil para outros produtos e serviços, para esses. Porque como todo mundo tem conta no Instagram, todo mundo passa o dia no WhatsApp, todo mundo trabalha pelo WhatsApp,
né? Enfim, todo mundo se conecta com a família pelo grupo de WhatsApp, pelo Facebook, etc. A gente aprendeu a naturalizar a mediação que essas plataformas digitais fazem e achar que isso é a forma correta de existir. A gente esquece de uma coisa fundamental, que eu vou falar logo mais, que é, elas não são neutras. Essas plataformas têm algoritmos. Os algoritmos mudam a forma como a gente consome informação e interage. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, tá, gente? A gente vai entender isso um pouco melhor. Só para terminar esse panorama sobre o cenário global, vou falar um pouco do caso do Brasil. Na tela de vocês estão vendo agora números de tempo de uso de tela, em média, em cada um dos países. Então, vocês estão vendo um percentual, desculpa usar em inglês, mas é porque como esse gráfico foi apresentado pelo Electronics Hub, que fez esse levantamento global, é um percentual de quanto tempo que você está acordado no seu dia que você passa usando telas, tá? O que a gente pode reparar aí? Que é muito tempo. Se vocês forem pegar os países europeus ali, tá 35%, por aí, né? Então, mais de 1/3 do tempo acordado, que você não está dormindo, você está numa tela. Agora, dá uma olhada no Chile, no Brasil, na Colômbia, nas Filipinas, na África do Sul. Quase 60, quase 2/3 do tempo que a gente não está dormindo, nos nossos dias, a gente está existindo, interagindo, comunicando, se informando, mediado por telas. É o tablet, é o computador, é o smartphone, né? Isso dá a dimensão para a gente do tamanho do problema. 10 anos atrás não era assim, 20 anos atrás isso nem existia desse jeito, né? O computador era para trabalhar, para escrever uma peça processual, que é o que vocês fazem aí, depois você desligava e ia para casa, ler notícia era no jornal e por aí vai, né? Então, você teve uma mudança muito rápida e estrutural da forma como a gente tem contato com a realidade do mundo e com as outras pessoas, né? E o Brasil está entre os campeões. Esse é um outro gráfico de uma outra métrica medindo uma coisa parecida, que é quantas horas do dia você passa na internet, tá? E aí vocês vão ver entre os países que estão embaixo ali, o Brasil está em segundo lugar, junto com Filipinas e a África do Sul. 9 horas diárias usando a internet. Então são métricas diferentes, são formas de coleta diferentes, as duas mostrando que o Brasil é um dos campeões no mundo em tempo de uso de tela e da internet. Por que os países ricos são tão menos? Né? Por que a França aí vai ser 5 horas, ao passo que o Brasil são 9? Hipóteses, muitas para discutir. Eu tenho as minhas, né? Se você conhece um pouco esses países ricos, eles têm muito mais possibilidade, por exemplo, no caso de criança e adolescente, de espaço público, de esporte. Você tem uma profusão, você tem espaços públicos mais seguros, então as crianças e adolescentes podem ficar mais ao ar livre, quando não está muito frio, por aí vai. E no caso de nós adultos, o Brasil sempre foi, historicamente, ele é conhecido por ser um país que adota tecnologias com muita facilidade e muita rapidez. Tá? Então, é aquele país onde o WhatsApp massificou muito antes dos outros. Quando a gente conversa com nossas contrapartes em outros países europeus, e a gente fala o que é o uso do WhatsApp no Brasil, eles ainda estão chegando a fazer o que a gente de ter o grupo de WhatsApp do condomínio, do futebol, do trabalho, da família e tal. 5 anos atrás, os europeus não faziam isso. Né? Muitos deles sequer tinham conta em algumas dessas plataformas, né? Mas isso só reforça como que no Brasil essa discussão, doutora Gisele, tinha que estar mais avançada e não menos. Porque o impacto social dela certamente é maior, porque a gente fica mais tempo na internet que esses outros países, né? É o que revela, por exemplo, a TIC Kids, né? Que é uma pesquisa que, não sei se vocês conhecem, o Comitê de Gestor da Internet faz todo ano. E o que a última edição revelou que é muito preocupante é que, de fato, quando ela vai lá em média que você tem usuários de internet de 9 anos, você mostra que no Brasil a gente tem uma adesão muito cedo à internet. Né? No Brasil, a gente naturalizou coisas que em país rico, por exemplo, são menos comuns, como assim, o menino fez 4 anos, dá um tablet para ele. A menina já tem 8 anos, dá o celular para ela. Isso, gente, é normal no Brasil, eu sei, eu convivo com as pessoas diferentes, lugares diferentes. Não era para ser. Não é em muitos países. Tá? E, no entanto, a realidade de uso da internet no Brasil é de uma adoção rápida, de uma adesão constante, de uma adesão em que a gente naturalizou o uso pelas crianças e adolescentes. Tá?
O PL 2630, como eu disse, que ficou, infelizmente, conhecido no debate público como um projeto de lei das fake news, ele, se vocês forem pegar a última versão do texto do relator deputado Orlando Silva e lerem, ele é praticamente uma cópia do que a União Europeia e o Reino Unido fizeram, que é você aumentar as responsabilidades de transparência das redes sociais, é você criar uma carta de direitos do usuário do serviço. Então, por exemplo, dependendo do que você postar no X não, o X é um mau exemplo porque ele virou terra sem lei. Se você postar alguma coisa no Facebook, dependendo do que você postar, se for nudez, por exemplo, aquela postagem vai ser derrubada. O que o PL 2630 diz? A empresa que, conforme seus termos de uso, não admite nudez, no caso do Facebook, e derrubou o seu conteúdo, ela é obrigada a te falar por que ela derrubou o seu conteúdo. Ela tem que justificar. Assim, isso é um direito a mais para o usuário, que é, se eu estou frequentando aquele espaço privado, que é uma plataforma digital, e eles me disseram que eu descumpri as regras que ele, o privado, colocou aqui dentro, eu tenho o direito de saber por que meu perfil foi bloqueado. Então, isso é uma das disposições do PL 2630, por exemplo. Tá? Outra coisa que ele traz, aquilo que já é ilegal offline no Brasil, então, por exemplo, eu não posso proferir uma injúria racial aqui, tá? Eu não posso fazer eu não posso colocar uma foto de sair andando na rua com uma foto de uma criança nua. Isso já é crime no Brasil. O 2630 fala, as plataformas digitais têm que zelar para que em seus ambientes as pessoas não façam isso. Não diz que elas são obrigadas a derrubar conteúdo, não diz que o governo vai mandar derrubar conteúdo, não diz que um conteúdo individual específico vai ser censurado, nada disso está no projeto de lei. Só diz que a plataforma digital, o Facebook, o X, o Telegram, tem que ter regras internas de funcionamento e tem que ter uma preocupação para que no atacado, como regra geral, zelem para que esse tipo de coisa não aconteça. E se acontecer, que eles rapidamente retirem esse tipo de conteúdo. Isso é o que está no projeto de lei. Vocês podem ir lá ler com os próprios olhos. Então, assim, ele trata muito mais de regras de conduta para que o ambiente digital funcione, tal como o ambiente offline já funciona, conforme a lei brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro, do que falar de desinformação, fake news. Isso, na verdade, são 2 ou 3 artigos, não são centrais ao projeto de lei. Tá? Que no fundo a discussão que está aí, e esse eu prometo é o único slide um pouco mais denso dessa apresentação, está uma discussão sobre regime de responsabilidade das plataformas digitais em relação ao conteúdo de terceiros. Tá? Então, por exemplo, se a Mayara que está aqui com a gente posta alguma coisa no TikTok, posta um vídeo lá, de quem é a responsabilidade pelo conteúdo que a Mayara postou? Tá? Se tiver algum problema lá, se tiver alguma ilegalidade como essas que eu exemplifiquei, né? Tenho certeza que você não faria nenhuma ilegalidade, Mayara, mas só para efeito de exemplo. Lá na década de 90, quando a internet estava engatinhando, os Estados Unidos aprovaram uma lei, que é a Lei de Decência nas Comunicações, em 1996, que era uma lei que garantia a liberdade de expressão na internet. A percepção ali era o seguinte, vamos supor que eu tenho um site, na época era site, né? Não tinha tanta rede social igual hoje, é um site. Outras pessoas colocam conteúdo nesse site. Se eu, o dono do site, fosse responsabilizado por tudo que as outras pessoas dissessem, escrevessem, eu não ia manter um site, porque poderia aparecer uma pessoa doida, um criminoso, e fazer um crime, cometer um crime ali, ou de discurso, ou, sei lá, vender arma, vender droga no meu site, ilegalmente. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Olha, tirando, em regra, como temos a primeira emenda à Constituição, e aqui um parêntese importante, os Estados Unidos têm uma leitura de liberdade de expressão única no mundo, que nenhum outro país tem, que é uma liberdade de expressão constitucionalmente assegurada muito ampla, muito ampla. Nos Estados Unidos, você pode ter um partido nazista, você pode fazer uma marcha racista abertamente, que isso é acobertado na interpretação historicamente que fizeram da Constituição deles como direito à liberdade de expressão. Tá? Essa largueza desse direito não encontra paralelo, por exemplo, nos países europeus. Na Alemanha, se eu fizer uma marcha racista, eu posso ir para a prisão. Tá? No Brasil também, se for abertamente, explicitamente. Né? Nos Estados Unidos, no entanto, os limites são outros. Né? Então, assim, eu não posso... eu posso mentir.
né? Então, a discussão de fake news, por exemplo, é muito diferente. Mas eu não posso ameaçar as pessoas, né? Eu não posso... o exemplo clássico que eles dão na discussão jurisprudencial americana, né? Eu não posso, dentro de um teatro, gritar fogo e apavorar todo mundo, porque eu vou causar danos a outras pessoas com o meu discurso. Mas tirando esses exemplos, essas balizas muito específicas, você tem um direito muito amplo de liberdade de expressão. O que essa lei fez em 96, no entanto, é garantir uma chamada cláusula do bom samaritano, que diz, mas olha, dono do site de internet, você não vai ser responsabilizado pelo que os terceiros dizem e fazem, então fique tranquilo, o seu modelo de negócio está assegurado, você pode abrir ambientes para terceiros postarem conteúdos, você não vai ter que responder por eles na justiça. Mas você pode moderar internamente esses conteúdos, é uma cláusula do bom samaritano. Você pode... Então, na prática, você deu poder para, hoje, as redes sociais poderem ter os termos de uso, que é falarem, olha, eu sou Facebook, aqui não rola nudez, não pode. No X pode, por exemplo, no Facebook não pode. Então, na prática, quem estabelece as regras do discurso permitido e quem derruba conteúdos ou não, quem bloqueia perfis ou não, são empresas. E aí, está uma discussão interessante também, doutora Gisele, que é, o Estado não tem que regular o discurso na internet. Tá, na ausência de regulação, quem regula são empresas. Tá ok para todo mundo isso, gente? É uma empresa que decide o limite da sua liberdade de expressão, em vez de uma lei aprovada pelo parlamento do seu país. Então, eu acho que esse, talvez, a reflexão que a gente tem que fazer, né? No Brasil, a gente seguiu um modelo de imunidade muito amplo com o Marco Civil da Internet em 2014. Eu sei disso porque eu estava no Ministério da Justiça quando a discussão estava acontecendo em 2013 e 2014. A gente tinha uma visão diferente das redes sociais naquela época. A gente pensava muito mais nos benefícios que elas podiam trazer em termos de aproximar as pessoas, aprofundar a democracia. Essa era a vibe do momento, vamos dizer assim. Então a gente se inspirou no modelo americano e trouxe o modelo de ampla liberdade de expressão nas plataformas, que não são, em regra, responsabilizadas, a menos que, em havendo ordem judicial, elas descumpram a ordem judicial. É isso que diz o artigo 19. E isso foi tão claramente o propósito do Marco Civil, doutora Gisele, que o artigo 19, topograficamente na lei, vamos dizer assim, é o 19 porque 19 é o artigo do Pacto de Direitos Civis e Políticos que garante a liberdade de expressão e opinião. Então, era o Marco Civil garantindo a liberdade de expressão. A gente talvez tenha ido longe demais, porque hoje, por exemplo, vamos supor, e são vários esses casos que vocês lidam na defensoria, tá, gente? Vamos supor que alguém colocou uma calúnia a meu respeito, ou que alguém colocou, fez um deepfake meu, nu, e colocou numa plataforma digital. Hoje, eu preciso de entrar com uma ação judicial, identificar exatamente o conteúdo, o que é muito difícil, porque você fazer um URL de um vídeo do TikTok que está reproduzido 20 mil vezes, não dá, não funciona, mas é isso que a nossa lei diz. E aí, se o judiciário disser, de fato, esse conteúdo viola algum direito, aí a empresa, num prazo que varia muito, vai derrubar ou não esse conteúdo e não necessariamente todos os outros. Então, esse é um regime de responsabilidade que a gente consagrou no Brasil. É um regime de imunidade, em termos práticos. Tá? O mundo democrático avançado está indo para outro caminho. O que a União Europeia e o Reino Unido fizeram? Olha, é óbvio que eu não posso responsabilizar o provedor daquela plataforma, daquela aplicação, por tudo que porque senão, inclusive, eu estou estimulando ela a virar um estado policial empresarial, né? Assim, né? A fiscalizar tudo que as pessoas estão dizendo. Aí, de fato, eu estou cerceando o discurso que eu quero que seja livre, né? Eu não posso pegar o conteúdo individual e censurá-lo. Isso não se faz numa democracia. Mas eu posso comprometer essas plataformas digitais para que elas, com base na tecnologia mais avançada disponível, com base nos recursos de moderação humana e automatizada que existem, zele para que o seu ambiente informacional desestimule determinados conteúdos que são ilegais, por exemplo. Ou, em tomando conhecimento deles, seja rápido em derrubá-los. Então, é disso que a gente está falando. É por isso que o termo que se usa é um termo que vem aí da discussão de responsabilidade civil, que é dever de cuidado. Se uma empresa recebe a concessão de uma estrada, tá, gente? Então, vamos para o mundo real, bem concreto, literalmente falando. O Estado fez uma concessão, asfaltou uma estrada.
vai cobrar pedágio das pessoas. Você pressupõe na execução daquele contrato de concessão um dever de cuidado. Se aquela empresa deixar a estrada ficar cheia de buracos, sem sinalização, com o mato crescendo, e sem fazer os ajustes necessários para a segurança viária, eu posso, pela legislação brasileira atual, dizer, olha, não é que aquele acidente que aconteceu semana passada, perto de Jacobina, é sua responsabilidade. Você não tem que responder pela morte daquela pessoa no acidente. Não se trata disso. Mas se você deixou aquele trecho da estrada completamente esburacado, com mato crescendo sem sinalização, algum grau de responsabilidade você tem, porque você está ganhando dinheiro com essa concessão. Você foi lá e assinou esse contrato. Se uma rede social, doutora Gisele, está monetizando o conteúdo, está vendendo anúncio para quem está usando ela, como isentá-la completamente de qualquer grau de responsabilidade pelo que está acontecendo dentro dela? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer em termos estritamente jurídicos, né? Eu prometi que esse ia ser o único slide denso. Eu temo um pouco pelo controle do tempo aqui. Foi me dado 1 hora. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido nos próximos slides, porque esse já é o cenário que eu queria trazer para vocês. Eu quero aprofundar um pouco mais alguns aspectos que eu tratei até aqui. E, por fim, contar para vocês o que a gente vai fazer na parte orientativa em relação à criança e adolescente, que é o guia de telas, tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Se alguém quiser levantar a mão e perguntar sobre o que eu disse antes, tentar entender melhor, não entendi muito bem isso e tudo, agora é hora, a gente faz isso até para para vocês não perderem totalmente o foco de atenção. Alguém quer se voluntariar? Tá indo bem, gente? Vocês podem postar no chat se tiverem tímidas aí, assim, não, tá bem, tá legal, não tá, queria entender melhor isso, também se vocês não quiserem levantar a mão e falar, também funciona, tá? Doutor Ricardo, só para também, Thiago, estou achando tudo excelente, mas só também para estimular o debate, principalmente quando você fala da responsabilização, isso toca muito a Defensoria Pública. E eu já tive alguns embates mesmo, até para convencimento de juiz, né, da responsabilização do Instagram, no caso concreto. Então, assim, como isso, a gente passa mesmo assim, no dia a dia do defensor público, como isso é difícil, até para o judiciário entender que aquela rede é responsável pelo dano causado. Não, mas não tem nada. Aí vem o jurídico, mas não tem nada que responsabilize ela. Não tem uma lei que responsabilize ela. E aí sempre o meu receio é que muitas vezes a gente vai e responsabiliza o pai, a mãe, vem em um caminho de responsabilização de pessoas, né? Eu não estou aqui também não estou tirando o dever do pai e da mãe, lógico, de acompanhar os seus filhos. Mas muitas vezes o problema ele é muito maior. O problema aí a gente vai, não é só aquele pai e aquela mãe. Aquilo ali está vindo de uma rede, né? Que, como foi bem dito aqui, que ganha sobre isso e que precisa ser responsabilizado. Então, isso aí toca muito a Defensoria Pública. Perfeito, doutor Gisele. E como eu te disse ontem e disse hoje de novo, vai ser um prazer a gente discutir um pouco mais isso, a gente pensar um pouco mais sobre isso junto. E o exemplo que você deu destaca a importância da gente rever nossa legislação. Porque, de fato, quando você lê os termos do Marco Civil da Internet, que a gente adotou lá atrás, numa outra realidade, numa outra percepção do impacto social das tecnologias na nossa sociedade, a gente pensou em termos de liberdade de expressão, que obviamente é uma liberdade fundamental, essencial, basilar numa democracia. Né? Mas como outros direitos, né? E a gente sempre fala aí de ponderação, por exemplo, na discussão jurídica, sempre fala de compatibilização, enfim, de um certo nível, você desresponsabilizar completamente não é o caminho que, inclusive, outros países estão seguindo. Então, quando o PL 2630 traz essa ideia de dever de cuidado, isso está num dispositivos do projeto de lei que está em discussão na Câmara, a gente está caminhando no sentido de perceber
que a gente foi, de certa forma, de um extremo para o outro, né? Assim, foi de um extremo em que você tinha, na época do regime militar, censura prévia de conteúdo. A gente olhou para aquilo e falou assim, não quer isso na internet. A gente foi para um regime em que vale tudo na internet. E a gente está vendo as consequências aí, como você bem disse, né? Então, a gente talvez tenha que buscar uma solução mais equilibrada, que chame a responsabilidade de todos, porque uma coisa que você falou também é muito importante, eu vou tratar na frente. Quando a gente pensa no artigo 227 da Constituição, a responsabilidade de proteção da criança é compartilhada. É do Estado? É. É da sociedade, que inclui as empresas? É. Não é? Só que quando a gente joga esse peso para os pais, mães, avós, responsáveis, enfim, a gente basicamente está colocando de um lado as empresas mais poderosas do mundo, então das 10 empresas mais ricas do mundo, 5 são as de tecnologia, os bilionários, e de outro, o pai e a mãe, né, lá em Salvador, tendo que se contrapor a isso. Então, não é realista também você imaginar que é uma relação igual, né? Todas as ferramentas e algoritmos são criados, e é o que eu vou falar logo a seguir, como eles são criados, tá? E você querer que, muitas vezes, o pai e a mãe que está preocupado em sair correndo para o trabalho, no que fazer para o jantar, na doença na família e tal, ter que pensar que estratégia que eu uso com meu filho para dar conta disso aí. É muito desigual, é muito injusto, né, nesse determinado sentido, né? Cláudia, só para te responder, o que aconteceu com o PL 2630, foi a principal tentativa de atualizar a legislação brasileira segundo essa orientação que, como eu disse, o mundo democrático rico está caminhando. Ele sofreu uma forte oposição no Congresso, tá? Muitos parlamentares, especialmente ali da oposição ao atual governo, disseram que seria um projeto de lei da censura, fizeram campanhas em redes sociais que apoiaram essas campanhas deles contra, e isso travou o projeto. A nossa expectativa é que ele volte a ser discutido na Câmara, está entre os projetos prioritários do governo federal, do Executivo Federal, para ele ser votado esse ano ainda, né? Então, claro que todo o apoio que tivermos institucional na sociedade ajuda a avançar essa discussão, inclusive para vocês lerem com os próprios olhos o que o projeto diz, que é o que eu acho mais importante, vocês formarem opinião, não do que os outros dizem do projeto, mas do que de fato está escrito nele, né? Então vão lá e leiam o que ele diz, é o que eu recomendaria. Temos outras frentes interessantes. Mesmo os Estados Unidos, como eu estava dizendo antes, que são um pouco refratários à regulação das empresas, acabou de formar, olha essa notícia do Washington Post aí no alto, ela é de 15 de fevereiro, então, portanto, da semana passada. Peguei fresquinha para vocês. O Senado americano acabou de formar maioria, então eles já têm votos suficientes, né, são 60, para passar o Kids Online Safety Act. Então, os Estados Unidos estão indo se juntar à Europa e Reino Unido em ter uma lei de proteção de criança e adolescente na internet, específica sobre isso. Mesmo os Estados Unidos, que estão atrasados, são um país atrasado nesse aspecto, também estão prestes a aprovar. E aí, esta semana, a notícia que está aí para vocês embaixo, essa está em português, de 2 dias atrás, também está avançando no Senado brasileiro o projeto de lei do senador Alessandro Vieira, que é o 2868, posso estar trocando os números, tá, gente? Já cheguei naquela idade que eu troco números. Mas de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, tá? Que é um projeto importante. Teve um outro retrocesso na discussão ali, tá? Mas, por exemplo, ele traz um avanço muito importante, que é proibir a publicidade infantil em rede social, tá? Ele vai ser discutido agora por uma outra comissão do Senado e depois vai para a Câmara. Então, essa discussão está avançando no Brasil em termos legislativos também, muito em virtude dos problemas que a gente viu, como esse que motivou esse seminário, doutora Gisele, mas esses episódios que a gente viu desde a questão de violência nas escolas em abril, aquela questão das gangues no Discord, de exploração sexual. Então, existe uma consciência no legislativo brasileiro da urgência e da importância desse problema. Acho que o nosso papel aí, e de novo aproveitando a pergunta que a Cláudia fez no chat, a gente participar desse debate para que ele fique conforme um imperativo efetivamente de proteção integral da criança, né? O que nós estamos fazendo no governo federal, que é de atribuição do executivo? Em outubro do ano passado, na Semana da Criança, a gente lançou uma consulta pública que tinha um texto muito longo, inclusive a gente mandou para as defensorias também, doutora Gisele, sobre os dispositivos digitais por crianças e adolescentes. A gente teve 600 contribuições, ela foi encerrada no começo de janeiro, e agora a gente está analisando essas contribuições e constituindo um grupo de trabalho para, em cima dessas contribuições, fazer
justamente o guia que vai servir, Cláudia, de base para essas campanhas educativas que a gente quer fazer logo depois, tá? Então, o guia, a ideia é a gente reunir evidências científicas do impacto que as tecnologias têm na criança e adolescente, para a partir daí a gente colocar diretrizes e recomendações. Ele não é lei, lei quem faz é o Congresso. Ele é você dar ferramentas para que escola, sistema de justiça, pais, mães, responsáveis, tutores, por aí vai, todo mundo, sistema de saúde, né? Professores, professoras, educadores, tenham recursos para lidar com esse desafio tão grande de que é o que fazer com as crianças tendo essa realidade mediada por essas plataformas. E aqui está uma coisa importante, gente. Eu não posso encerrar essa palestra sem contar um pouco para vocês como funcionam essas plataformas digitais. Todo mundo aqui tem Instagram, todo mundo já viu TikTok, todo mundo já tem ou teve Facebook, beleza. Vocês sabem responder a seguinte pergunta? Muito importante, tá, gente? Se vocês nunca pensaram sobre isso, pensem. Certamente muitos já pensaram, mas como que o Facebook, a Meta, no caso, paga as contas? De onde vem o lucro do TikTok? Por que vale a pena para o Instagram investir em fazer uma plataforma de milhões de usuários? Como que ele tem o retorno do produto dele? Vocês sabem responder essa Pelo uso pergunta? dos nossos dados. Uso como? Excelente pergunta, excelente resposta, Luísa. Você acertou. E o que eles fazem com os dados? Próximo passo. Basicamente uma perfilação, para a gente poder ser vendido enquanto análise, por exemplo, das ofertas de produtos que a gente recebe, das coisas que vão estar sendo colocadas no nosso perfil como modo de influência, para tudo isso estar, de certa forma, moldando e direcionando a gente a coisas específicas. Excelente. Luísa já ganhou o prêmio aí do evento, já gabaritou a prova. Pode fazer o Enem dos concursos públicos aí. Tá, Luísa? Muito bem. Exatamente isso. Eles vendem, as plataformas vendem nós como consumidores de anúncio. É assim que elas funcionam. Esse que é o modelo de negócio delas. É por isso que essa discussão toda a gente faz no governo nesses termos, né? Nós somos o produto das plataformas que elas vendem para os anunciantes. Então, você tem que pensar, tem a plataforma, de um lado tem os anunciantes que querem chegar nas pessoas, como a Luísa muito bem disse. Eu quero chegar em homens de mais de 35 anos que estejam interessados em comprar carro. Eu quero chegar em meninas de até 17 anos que querem comprar maquiagem. Eu quero chegar nas pessoas que moram em tal cidade e estão pensando em comprar casa. Eu quero chegar nas pessoas que querem comprar pacote de viagem para o exterior e que tenham uma renda acima de tanto. Isso que é a perfilação que a Luísa disse, né? Assim, eles conseguem segmentar as pessoas. E, gente, lembram como é que era anúncio antigamente? Como que anúncio era difícil de fazer? Antigamente não, ainda tem, né? Mas é a forma antiga de fazer. Você põe um pôster, né? Um outdoor numa avenida, ou atrás de um ônibus, né? Ou um anúncio numa revista que as pessoas, de papel que as pessoas leem. Você está jogando dinheiro fora ali da perspectiva atual, porque um monte de gente que vai ler aquele anúncio não está interessado naquele produto. Ah, sei lá, eu não gosto de comprar tênis, eu tenho um tênis para tudo. Então, um anúncio de tênis, para mim, é igual a nada. A empresa gastou para eu ver aquilo e eu não tenho interesse no produto dela. O que a mediação do digital possibilitou e que a Luísa também descreveu foi você ir diretamente para o público potencial para vender seu produto. Só que, para isso, as plataformas digitais precisam de quê? De dados, como ela disse no começo da resposta dela. Ela precisa de saber quem são as pessoas. E a gente revela isso de bom grado. Você vai lá e você revela qual que é o seu posicionamento político e ideológico. Você põe a sua data de aniversário, você posta coisas sobre sua família, você vai curtindo questões de seu interesse. Ah, o meu hobby é culinária, gastronomia, o meu é maquiagem, Você vai dando esses dados enquanto você se diverte, enquanto você se engaja, né? Isso é conhecido, gente, eu já volto nisso aqui, como economia da atenção, tá? O fato de que ninguém aqui tem que pagar uma assinatura para usar o X, vocês não têm que pagar para usar o TikTok, ele é de graça. De algum lugar tem que vir o dinheiro, vem dos anunciantes. Então, essa é a ideia de economia da atenção. Os produtos somos nós, tá? Nós estamos sendo oferecidos para essas empresas. O que é mais grave, no entanto, é que para coletar mais dados,
tá? Para que fazer isso que a Luísa falou, de a gente se abrir para essas plataformas e dar esse tanto de informação sobre nós mesmos, a gente tem que passar muito tempo na plataforma. Ela tem que ver os nossos padrões de quem a gente segue, quem a gente gosta, quem a gente quer ver primeiro quando entra no Instagram e por aí vai. Para fazer isso, ela precisa de uma coisa chamada engajamento, que é você querer pegar o celular e olhar. E elas são extremamente boas nisso. Tem tecnologia nisso. A mesma tecnologia de uma máquina de caça-níqueis. Vocês sabem por que uma máquina de caça-níqueis vicia? Porque as recompensas da máquina de caça-níqueis, elas são intermitentes e imprevisíveis. Do ponto de vista neurocientífico, isso eu posso falar, porque eu tenho informação nisso. Aliás, acontece que eu tenho informação em neurociência. O nosso cérebro, ele lida no sistema de recompensas, né? Quando você vai lá e come um chocolate delicioso, aquela sensação boa, né? Quando você espera uma viagem, nossa, minhas férias estão chegando, vou fazer aquela viagem. Quando você está no jogo de sedução e tem uma outra pessoa e você fala assim, nossa, conquistar essa pessoa vai ser incrível, né? Essas são as coisas que motivam a gente como ser humano para a gente ir atrás das coisas, né? Comida, reconhecimento social, conquista no trabalho, etc. A gente tem uma máquina, uma circuitaria neural para fazer essas coisas, que quando essas recompensas são acima do que a gente esperava, ou a gente não sabe se a gente vai conquistar, a gente fica mais motivado a ir atrás delas. A máquina de caça-níqueis vicia, porque você vai lá, perdeu, vai lá, perdeu, vai lá, perdeu. Você está quase desistindo, pum, de repente uma grande recompensa que você não esperava. Aquilo que te vicia, tá? E é você não saber quando recompensa e nem o tamanho dela. É isso que o smartphone faz. Quando você está navegando no Facebook e no Instagram, tem um monte de coisa que você não quer ver, que é chata, que você está perdendo o seu tempo, que você está passando. Mas aí, de repente, aquela notícia, fulana tá casando, que incrível, e putz, com essa pessoa, eu não imaginava. Aquilo é uma descarga de dopamina em você. E aí você superou uma expectativa, você não esperava ver aquela grande novidade. Ou então, você está mexendo ali, né, e você está vendo um monte de conteúdo nada a ver, mas de repente vem aquele conteúdo político que te afeta, que fere profundamente os seus valores, a sua identidade. Você fica com raiva, isso aumenta o seu engajamento. As aplicações, elas têm algoritmos que vão, como a Luísa também disse, selecionando quais conteúdos vão te dar e percebendo quais conteúdos você curte mais, você engaja mais. E esses algoritmos vão enviesar o seu consumo de notícias para que você tenha, de tempos em tempos, essas recompensas, essas informações que te provocam, que te motivam, e isso vicia. Igual a máquina de caça-níqueis. Assim a gente começa a desvendar um pouco como funciona o modelo de negócio. Por que eles precisam que você fique muito tempo na plataforma, eles precisam que você esteja motivado, engajado, e como eles te engajam, te oferecendo de forma imprevisível conteúdos que são muito interessantes, importantes e engajadores para você, que maximizam a sua atenção. É por isso que você está com o seu filho pequeno, em vez de você olhar ele crescer e andar e sorrir, você fala assim, nossa, eu preciso saber agora o que está acontecendo no Instagram com a gente que mora do outro lado do país. É por isso que quando você senta para uma refeição em família, todo mundo está ali numa maquininha de caça-níqueis e isso é mais importante do que conversar com o pai e a mãe, falar como foi o dia na escola, pedir um conselho do que faz numa situação difícil e essas coisas que famílias deveriam fazer, elas existem para que sejam feitas, né? É uma máquina que vicia. Então isso reforça, doutora Gisele, sua pergunta logo antes, como não dizer que uma empresa que tem algoritmos que enviesam o consumo de conteúdo não tem responsabilidade sobre isso? Tá? Vocês, não sei se você se lembra do Twitter, quando começou, sei lá, 2009. O fluxo de postagens do Twitter ele era contínuo no tempo. Tá? Então você lia o que foi postado 2 minutos atrás, 3 minutos atrás, 4 minutos atrás. Você não tinha uma curadoria do conteúdo pelo algoritmo. Hoje você entra lá, tem conteúdo de 2 dias atrás, do lado de meia hora atrás, porque o algoritmo ele vai modular que conteúdo ele vai te oferecer. Tá? E é assim que funcionam todas as outras. Se você entra no Reels do Instagram, aparece primeiro as pessoas que você costuma olhar mais e que você curte mais. E ele seleciona quais pessoas do seu meio social as notícias vão chegar primeiro para você. Isso normalmente, essa curadoria da fofoca da vida alheia, a gente fazia antes, né? Você que ligava para alguém e falava, me fala mais de fulano. Agora o aplicativo faz para você a curadoria da sua fofoca, né? Quem aparece primeiro. Então existe um processo, ainda que automatizado, de seleção do conteúdo que vai ser apresentado para as pessoas. Olha que coisa doida.
Eu vou ter que pular alguns slides, gente, só para falar um pouco mais de criança e adolescente. Isso aqui é da Five Rights Foundation, uma empresa, uma empresa não, desculpa, uma organização da sociedade civil de defesa da criança do Reino Unido. Eles têm um relatório, que é esse Disrupted Childhood, que para mim é um dos mais interessantes para entender o que o modelo de negócios das plataformas, como que ele afeta a infância, tá? Porque isso que eu acabei de falar sobre algoritmos que existem para você ficar mais tempo, para que eles coletem mais dados, para que eles vendam você como produto para publicidade. Então, isso é a quarta grande lição da minha fala que eu queria trazer. Então, como funciona uma empresa de plataforma digital? Todas elas, qualquer uma delas. Não estou ocupando ninguém aqui, nem dizendo que uma é pior que a outra, etc. Quer dizer, tem umas piores que a outras porque elas fazem menos curadoria de conteúdos nocivos. Mas aí eu não posso nomear quais são, porque eu sou governo, tá, gente? Sinto muito. Quem sabe, na próxima vez eu vou aí para a Bahia e a gente conversa isso numa mesa de bar. Mas vamos lá. Os objetivos da companhia não estão em sintonia com o bem-estar das crianças. Então, eu vou ler para vocês porque está em inglês. Se o objetivo da companhia é maximizar o tempo no serviço dela, na aplicação dela, ela vai ter um design de produto para você, com muita facilidade, consumir muito conteúdo que te interesse ou que emocionalmente seja carregado para você. Isso tem a ver com a discussão de fake news também, tá, gente? Por que as pessoas se exaltam tanto com a política hoje, não conseguem conversar com quem pensa diferente? Porque as plataformas estão inflamando as pessoas e polarizando a sociedade também. Tem isso. Uma outra discussão que eu não trouxe aqui hoje, porque a discussão hoje era sobre infância. E aí, o que significa? Que um produto feito para viciar, você põe na mão de uma criança, e a criança, menos do que o adulto, vai ter condição de controlar o tempo que ela usa aquilo. Se a gente, às vezes, se vê, putz, eu fiquei 2 horas aqui no Instagram, nem percebi, imagine uma criança, né? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, se o objetivo da companhia, logo aqui abaixo, é levar o produto dela para mais gente, ela vai facilitar você fazer muitas conexões com muita gente, porque aí ela vai alcançar mais clientes. Só que aí, o que acontece? Todo o grupo de amiguinhos da criança está dentro daquela plataforma. Se ela não está, se o pai e a mãe é chato e não deu o celular com rede social para a criança, o que acontece com essa criança? Ela fica excluída. Então você gera uma pressão dos pares. Pai, mãe, todo mundo na minha sala já tem celular, por que eu não tenho? Isso foi criado pelas empresas. Se não fosse uma pressão dos pares, porque os outros pais e outras mães estão dando celular, não ia te ocorrer necessariamente dar um celular para o seu filho. Você fala, filho, vai lá ver o Netflix, vai ver televisão, vai ver desenho. Não necessariamente você tem que dar o joguinho tal, mas se todos os coleguinhas estão no joguinho tal, como que a criança não vai estar? Né? O medo de estar fora e por aí vai. Então, a gente tem que começar a pensar nesses produtos como sendo resultado de um design comportamental muito bem pensado, que não é aquele do bem-estar da criança e do adolescente. Tá? Existe uma dissociação aí. O que a gente mais tem é evidência de quanto mais tempo de uso de dispositivo eletrônico na primeira infância, mais você tem atraso no desenvolvimento da fala. Existem benefícios? Existem, tá, gente? Existem. Especialmente para crianças com deficiência, adolescentes, que pertencem a grupos de minoria e de identidade, por exemplo, que conectar com outras pessoas semelhantes faz bem para a autoestima delas. Existem benefícios que estão colocados para alguns desses serviços. Não estou dizendo que não tem, mas você tem, sobretudo, evidência de que você deixar o uso indiscriminado desses dispositivos eletrônicos traz prejuízos muito concretos para o desenvolvimento. Isso é a base do guia de telas que a gente está construindo, tá? Então, mesmo nos Estados Unidos, tem 2 documentos de referência aí para quem lê inglês. Deem um print aí nessa tela, joguem no Google esses documentos, são muito bons. Foram publicados em 23, tá? No ano passado. Esse relatório da esquerda, o Surgeon General é uma figura que a gente não tem no Brasil, no Estado brasileiro, mas basicamente é uma autoridade de saúde que dá recomendações para todos os americanos, dos Estados Unidos. Foi quem, na década de 60, falou para os americanos: fumar faz mal, causa câncer, problemas pulmonares e cardiovasculares. Não fumem. É a mesma autoridade que, na década de 80, falou: a obesidade é um problema, deve existir políticas públicas. O que essa autoridade disse em 2023? Não podemos provar que redes sociais não causem mal
desculpa, na verdade, o que ele diz textualmente, entre aspas, está escrito lá, vocês podem procurar no documento. Não temos evidências que garantam que redes sociais sejam seguras para crianças. Ou seja, hoje o peso da evidência científica disponível, a maior autoridade pública de saúde americana falou, é contra a possibilidade de você permitir crianças e adolescentes em redes sociais. Tá? E a Associação Psicológica Americana, que é a mais importante de psicólogos e cientistas comportamentais, tem um outro documento sobre o uso de redes sociais na adolescência, que é igualmente muito forte. Quem for pai e mãe de adolescente aí, tenta ler. Eu sei que tem uma versão traduzida desse documento circulando por aí. Eu posso conseguir ela e mandar para vocês depois. Mas, basicamente, dizendo que sem supervisão parental, por exemplo, muito próxima, você jamais deveria deixar meninos, e especialmente meninas que sofrem mais danos, de menos de 12, 13, 14 anos em redes sociais. Tá? Então, isso são documentos oficiais, formais, na discussão americana. Foi inspirado por isso que a gente começou a fazer revisões de literatura também, onde eu trabalho, né, sobre tempo de telas. Esse slide está fora de ordem, desculpa, tá, gente, mas isso é uma outra coisa que eu queria dizer. Isso, para mim, talvez seja o argumento mais forte que eu vou dar para vocês contra o uso de telas para crianças e adolescentes. Os executivos de tecnologia não usam telas com seus filhos como os usuários dos serviços usam. Quando o Zuckerberg posta foto da família dele, olha aí, ele tira o rosto das filhas dele. Porque ele sabe que alguém mal intencionado, aí é o sharing, né, doutora Gisele? Ele sabe que alguém mal intencionado pode pegar o rosto da filha dele e fazer um deepfake de pornografia infantil. Então ele não põe o rosto da filha dele no produto dele, que ele oferece para vocês. Ele não posta a família dele. As escolas na Califórnia, no Vale do Silício, na Bay Area lá de São Francisco, onde estudam os filhos e filhas dos grandes desenvolvedores dessas plataformas, não tem tablet para cada aluno. O livro é de papel. Tá? Esse, doutora Gisele, para mim é o argumento mais eloquente. Se as pessoas que fazem o design desse produto sabem que uma infância saudável não passa pelo uso do produto deles, porque a gente deveria fazer diferente. Né? Então, eu acho que essa é outra indagação que a gente deveria fazer. Né? Então, nessa notícia aí da direita, do New York Times de 2018, tem um dos grandes pais dessas tecnologias no Vale do Silício, dizendo, está escrito aqui para vocês, aqui está no antepenúltimo parágrafo, aqui no cantinho da direita. Telas é igual crack. Como quem diz assim, você vai dar crack para o seu filho? Não. Você vai dar uma rede social? Isso é um executivo do Vale do Silício dizendo, não sou eu, Ricardo. Tá? Então, no Brasil, infelizmente, a gente naturalizou a tal ponto essas coisas, a gente acha tão normal tudo isso, que a gente esqueceu de olhar o que está por trás das coisas e como elas funcionam, né? Existe uma diretriz de tempo de tela da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Que foi feita ali mais ou menos na época da pandemia, que tem faixas etárias e o tempo de uso. Algumas das pessoas que fizeram essa orientação estão juntos conosco fazendo essa orientação do Guia Oficial de Governo, como a doutora Evelyn, que está aqui, o doutor Cristiano Nabuco, a Alessandra Borelli, né, o Alexandre Barbosa. Então, a gente está juntando de novo essas pessoas para a gente refletir o que a gente pode avançar em conscientizar os riscos que as telas têm, fazer um documento oficial de governo. E aqui eu já estou concluindo, que eu sei que eu estourei meu tempo, peço desculpas, doutora Gisele. Esse guia que o governo federal vai oferecer, se tudo der certo até o final do ano, qual que é a ideia dele? O que a gente quer com ele? Tá? Ele não é uma lei, não obriga, não proíbe nada, não é sobre isso. Orientar, dar recomendações, dar ferramentas, instrumentos para todas as pessoas que lidam com crianças e adolescentes profissionalmente ou no contexto pessoal e familiar, com orientações robustas, baseadas em evidências, que ajudem a lidar com essa realidade no Brasil que eu mostrei para vocês mais cedo, que é um país de uso muito intensivo de telas e dispositivos eletrônicos, mais do que a média global, muito mais que a média global, na verdade. Conscientizar a sociedade desses riscos, né, de cyberbullying, abuso, violação de privacidade, dados pessoais, né, Luiz? Perfilamento,
exposição à publicidade digital, comportamento de vício em crianças e adolescentes, né, em redes sociais, jogos eletrônicos. Tratar isso como uma questão de saúde pública, porque a gente está falando de saúde mental do coletivo, né, de crianças e adolescentes. E aí, em cima exatamente daquilo que você disse, doutora Gisele, antes. Ao mesmo tempo em que devem ser informados adequadamente sobre os riscos envolvidos, a responsabilidade pelo controle do uso de produtos eletrônicos desenhados intencionalmente para maximizar o engajamento e promover seu uso intensivo, que é o que eu falei antes, se tem um design para você ficar mais tempo naquilo, a responsabilidade pelo controle disso não é exclusiva dos pais mais responsáveis. Está errado a gente pensar assim. Tem um monte de cartilha mundo aí afora, de órgãos públicos, sociedade civil, falando: pai, mãe, cuide do seu filho na internet. Ok. Não é sobre isso. É sobre todo mundo junto. Sociedade também, Estado também, e empresa também. Não é assim, pai, mãe, saiba o que o seu filho está fazendo, cuide você disso, e se der errado, a culpa é sua, exclusivamente sua. Os pais e mães, muitas vezes, são o elo mais fraco dessa corrente. Eles têm que sustentar uma casa, têm que trabalhar, têm que educar criança, têm que pôr roupa, têm que dar remédio, têm que fazer tudo. E aí você vira e fala assim, poxa, e além disso tudo, você não controlou o que seu filho estava jogando 3 horas da madrugada no Fortnite? Não tá certo ser assim, doutora Gisele. Não vai funcionar se for assim. Isso é uma visão como se a gente fosse capaz de se contrapor a ferramentas incrivelmente sofisticadas de promoção de uso ou de vício nesses produtos, né? Temos um problema específico no Brasil, que é, mesmo as plataformas digitais têm termos de uso proibindo a criação de perfis infantis. No entanto, no Brasil você tem uma realidade de uso generalizado, né? Inclusive de trabalho infantil em plataformas, né? Influenciadores mirins, é uma outra discussão, por aí vai. Enfim, é a gente lembrar que a proteção integral à criança e adolescente é um dever não só da família, mas da sociedade, que inclui as empresas, elas são sociedade, e também do Estado, e é por isso, nessa convicção, que a gente quer fazer um guia orientativo do governo federal que sirva para todos esses atores. E com isso, pedindo desculpa por ter avançado um pouco o meu tempo, eu encerro e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Doutor Ricardo, tem uma pergunta aqui sobre o cyber talking, né? O que é que o senhor poderia falar sobre isso, enfim. Perfeito. Cyber stalking, né? Que é você ter uma outra pessoa te vigiando, né? E que é um problema grande quando a gente está falando, por exemplo, de violência contra a mulher, né? De violência doméstica, enfim. Qual que é a discussão aí, né? E qual que é a nossa preocupação quando a gente traz, por exemplo, essa discussão do PL 2630 que eu mencionei anteriormente? Toda plataforma ela tem configurações. Você pode bloquear pessoas, você pode definir o quão público você quer colocar as suas postagens, etc. São configurações que variam entre elas, mas todas elas têm configurações de privacidade, né? Elas geralmente estão sobre esse termo porque elas estão atendendo a legislações de privacidade que os países exigem às plataformas. Veja, países sempre podem exigir responsabilidades e funcionalidades das plataformas. Definitivamente esse é um problema que eu acho que toca vários níveis. Toca você ter as ferramentas adequadas para você se prevenir do cyberstalking em cada ambiente. Então, é você ter a possibilidade de você fazer essas configurações que te protegem nesses ambientes. Então, e é importante, talvez, no nível legislativo, que deveria ter uma garantia de que essas funcionalidades existirão, ainda que a empresa tenha uma certa autonomia, né? Assim, a gente quer que elas sejam claras, que elas sejam fáceis de acessar, etc. Mas como exatamente vai fazer isso, elas podem ter certa autonomia. Evidentemente, tem uma preocupação aí com o Estado, né? O Estado fazer políticas também de conscientização, como foi dito aqui antes, de prevenção disso aí, né? E, sobretudo, e aí está uma reflexão importante para a gente fazer junto, depois, doutora Gisele, as nossas instituições, e em cima da sua fala inicial, elas têm que se adaptar mais ao digital, a gente entender que tipo de desafio que a gente vai fazer, né? Então, sei lá, no caso do crime, as polícias cada vez mais elas têm que migrar para o digital, porque hoje, por exemplo, qual que é um dos principais crimes no Brasil? É furto de celular, porque ele viabiliza fraude do Pix, por exemplo, né? Então, uma polícia que investiga
como era da época do roubo tradicional, sendo que hoje você tem quadrilhas de crime organizado fazendo fraude pelo digital, faltou ela ser atualizada. A mesma coisa vale para o sistema de justiça, né? É um judiciário, Ministério Público, Defensoria, tem que entender a dinâmica que o digital possibilitou para você dar conta da proteção, da prevenção da mulher, da criança, etc., nessa nova realidade, né? Então, muita coisa que era muito importante 20 anos atrás, hoje ficou secundário, porque a dinâmica do digital é diferente. Muita coisa que a gente nem imaginava hoje tem que ser central para você fazer a prevenção e a proteção de direitos, né? Perfeito, doutor Ricardo. Então, assim, eu acho que nós estamos realmente encaminhando para projetos de lei, né, que regulamente as plataformas. Tem tanto o projeto de lei 2630. Aí eu queria que o senhor citasse aquele outro, o outro que diz que está na CCJ. Qual é o número? É o PL 2628 de 2022. Está no Senado Federal. De quem é a autoria dele, doutor Ricardo, você sabe? Alessandro Vieira. Ah, Senador não Alessandro achei Vieira. esse, não. É. E- Eu vou colocar o link aqui no chat, que aí todo mundo pode acessá-lo. Como todas essas páginas de Câmara e Senado, tem só que conferir depois se o texto que está disponível ali na página é o que foi aprovado essa semana, né? E, teve Sim. umas mudanças ali nessa votação da CCJ. Então, houve uma pergunta aí no chat, e assim, eu entendo que o PL ele passa por todas as casas legislativas, mas o senhor sabe dizer o PL 2630, em que momento ele está? Isso, E perfeito. não, isso, em que momento ele está, qual casa legislativa ele está, se está avançando. Eu sei que tem muito diálogo sobre ele, mas pelo menos a casa legislativa que ele está. Isso, ele foi iniciado no Senado, ele veio para a Câmara dos Deputados, onde a nossa expectativa é que seja votado em plenário em breve. Então, justamente enquanto estou aqui hoje, meus colegas da secretaria estão em reunião com vários atores, sociedade civil, empresas, parlamentares, para tentar achar um texto de consenso, para que dessa vez ele passe e não seja barrado. O que aconteceu ano passado foi muito grave, tá, gente? As empresas digitais, você ia no Google e a primeira coisa que aparecia lá era vote contra o PL, seja contra o PL da censura. Assim, foi uma ação concertada que, quando a gente fala para os colegas de outros países, os europeus falam assim, eles jamais teriam a audácia de fazer isso no nosso processo legislativo aqui, né? A gente ficou com uma sensação muito ruim mesmo depois do que aconteceu. Mas a nossa expectativa, doutor Gisele, é que ele vá à votação plenário rápido para depois voltar ao Senado e aí, enfim, sanção presidencial. A gente espera que isso aconteça ainda no primeiro semestre. Então, se de fato houver interesse das defensorias, CONDEG, enfim, de participarem desse debate, definitivamente a hora é agora, no caso 2630. E aí eu queria também só trazer para a discussão, doutor Ricardo, duas falas, que para mim, lógico, foram assim, as mais marcantes, pelo próprio dia a dia aqui. Uma da exposição mesmo, né, das crianças, pelos pais, que isso foi debatido muito ontem, e como você vê que os próprios donos da plataforma não expõem. E hoje, aqui no Brasil, você vê as blogueiras, né, expondo sua família desde a criança, desde, na verdade, a gestação, e isso virou muito normal. Aí expõe a gestação, expõe o primeiro filho, tem um aí que já está indo para o terceiro filho, e está expondo a vida dele desde o café da manhã até, até a noite, e isso virou normal, né? Então, até onde aquilo ali há o benefício para aquela criança ali? Né? Até onde? Ah, porque a mãe autorizou, sim, mas é o poder familiar mesmo, é o exercício do poder familiar, mas será que ele não excede? Então, são discussões que a gente precisa ter. E outro, realmente, é a responsabilização dessas empresas, e não só dos pais. Porque, às vezes, vou aqui reforçar o que me causa temor, é sempre a responsabilização dos pais, e a gente esquece, né, que essa pessoa que sai para trabalhar 4 horas da manhã para estar no seu emprego, 7, 8 horas, e trazer a comida para casa, porque eu estou falando bem também do perfil da Defensoria Pública, ela também é cobrada, né, a ter toda uma atenção nas redes sociais dos seus filhos. Mas, é como o senhor falou, essas redes sociais,
E cadê a responsabilização das redes sociais quando ela expõe produtos e imagens inadequadas? Então, a gente ainda tem muito que avançar, meu doutor Ricardo. Nisso, tem muito que avançar. Pergunta se tem mais alguma pergunta. Eu só queria acrescentar uma coisa sobre essa parte do sharing que você acabou de mencionar, doutora Gisele. É muito difícil acompanhar o noticiário sobre inteligência artificial, tá, gente? Porque desde o ano passado, desde o final de 2022, está saindo tão rapidamente tanta funcionalidade, tantas coisas novas, que até a gente que é da área e tem uma obrigação de trabalho de acompanhar o que está sendo discutido, inclusive lá fora no mundo, tem acesso aos documentos, a gente não consegue dar conta do ritmo. O que é importante dizer para vocês é que hoje já existem ferramentas de inteligência artificial baratas, acessíveis, facilmente disponíveis, que qualquer pessoa consegue pegar algumas fotos do seu filho ou da sua filha e transformar num vídeo altamente realista do jeito que quiser. Então, sempre que, nesse caso que você citou, sempre que você está expondo uma criança na internet, se é numa rede aberta, que qualquer pessoa tem acesso, você está criando a possibilidade que alguém gere um conteúdo artificial da sua criança, fazendo ou falando, ou qualquer que seja. Ou seja, não só temos o problema dos pais e mães que coloca filho para falar palavrão e por aí, isso tudo que a gente vê aí, hoje tem a possibilidade de um terceiro completamente mal intencionado fazer o que bem entender com o direito de imagem e com a sua criança. E imitar a voz, né? Então a gente está prestes a ver uma nova onda, por exemplo, de fraudes e golpes na internet com áudios altamente realistas de WhatsApp. Lembra aquela história assim, mas aí minha mãe me ligou, viu que era fraude, não passou o dinheiro do Pix? Daqui a pouco vai ter um áudio da sua mãe, com a voz da sua mãe, altamente fidedigna, explicando uma história conforme ela fala, pedindo dinheiro. Perfeito. Você não vai negar o dinheiro, você vai passar o Pix, entendeu? Então, a gente está num grau de risco possível, potencial, que a gente deveria efetivamente problematizar essas questões e ter muito cuidado com elas, e não naturalizar só porque está todo mundo no digital, só porque a vida é digital, então é isso mesmo, etc. A gente não pode abrir mão de fazer uma reflexão profunda sobre direito de dados, direito à imagem, e cuidado com o que você fornece para uma plataforma digital. Perfeito, doutor Ricardo. E aí, se já não tiver mais, né, dúvidas aqui, eu encerro agradecendo muito, né, a essa disponibilidade, parabenizando o Governo Nacional por essa cartilha, por essa orientação, porque a gente sempre também tem que partir da prevenção. Então, continuo firmando aqui o meu compromisso de cada vez mais levar para o público da defensoria, levar para as defensorias essa discussão. Vai ter um congresso dos defensores públicos em agosto, e o tema central do congresso é esse, né? A saúde mental de crianças e adolescentes nesse mundo digital. Então, a gente já está cada vez mais imbuído nessa temática. Então, agradeço e firmo aqui meu compromisso. Agradeço também a todos essa manhã que estiveram aqui com a gente, viu? Então, assim, mais uma vez, mais um seminário que complementou o de ontem, e vamos aí para os próximos seminários e discussões. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigada. Prazer foi meu, um ótimo dia, um ótimo trabalho para todo mundo e um bom fim de semana. Obrigada a todos e a todas. Até a próxima.